Escolher o exame de proficiência errado pode custar meses de preparação e uma quantia considerável de dinheiro, sem contar o impacto no prazo do seu processo de registro profissional. Nesse vídeo, você vai saber a diferença entre o OET, o IELTS e o TOEFL, para que cada um foi criado e como decidir qual faz mais sentido para o seu objetivo. Ao final, você vai ter um critério claro para tomar essa decisão, sem depender de o que todo mundo faz. Antes de comparar os exames, eu vou falar sobre duas perguntinhas que aparecem por aqui o tempo todo. A primeira delas é: qual exame é mais fácil? Bom, nenhum é objetivamente mais fácil, gente. O que existe é a adequação ao perfil. Para um médico, por exemplo, o OIT costuma parecer mais familiar porque ele usa contextos clínicos, mas familiaridade não substitui preparação em inglês. Então, muitos candidatos, eles subestimam o exame justamente por isso. O IELTS é mais reconhecido, então é mais seguro, essa é a perguntinha número 2. Bom, depende muito de onde você quer trabalhar e de qual conselho regulador vai analisar o seu processo. Alguns órgãos aceitam os três, mas outros exigem especificamente o OET. Então, escolher pelo reconhecimento geral do exame, né, por ele ser um exame, né, mais famoso, sem verificar o requisito do seu destino, é um erro que atrasa muito o seu processo. Então, o melhor exame, gente, é aquele que atende às exigências do seu objetivo. Então, usar esse critério como base para a comparação é essencial. Para que cada exame foi criado? Os três exames avaliam em inglês, mas foram criados para públicos diferentes. O OET, Occupational English Test, ele foi criado exclusivamente para profissionais da saúde. Ele avalia se o candidato consegue se comunicar com segurança em ambientes clínicos, consultas, encaminhamentos, orientações de alta, discussões com a equipe. Então, cada tarefa do exame replica uma situação do cotidiano profissional. Já o IELTS, International Language Testing System, ele foi criado para um público mais amplo. Ele cobre o inglês geral e acadêmico, para a imigração, estudos no exterior, processos profissionais em qualquer área. Então, os temas avaliados, eles não têm foco na saúde. O TOEFL, Test of English as a Foreign Language, desenvolvido para contextos acadêmicos, ele tem como foco avaliar se o candidato acompanha cursos universitários em inglês, se ele consegue ler textos e escutar áudios que têm um caráter acadêmico. Então, ele é muito usado em universidades norte-americanas e programas de pós-graduação. O que cada exame avalia na prática? A diferença mais importante não está nos formatos, está no tipo de situação que cada exame usa como base. No OET, você lida com um paciente descrevendo sintomas com linguagem leiga, uma carta de encaminhamento para um especialista, um briefing entre colegas antes de uma troca de turno, um roleplay de consulta com orientações sobre medicação. Já no IELTS, você lida com um texto sobre mudanças climáticas, por exemplo, uma discussão sobre tendências urbanas, uma tarefa de escrita sobre gráficos de dados, uma redação. No TOEFL, você lida com diálogos em uma biblioteca, por exemplo, uma palestra universitária sobre história da ciência, um debate acadêmico entre estudantes, escrita de um e-mail ou post num fórum de discussão de uma disciplina universitária. Então, para um médico que vai clinicar no exterior, o OET avalia competências que você vai realmente usar todos os dias. Os outros dois, eles cobrem o inglês geral e acadêmico, então são contextos diferentes, porém complementares aí ao ambiente clínico. Quatro perguntinhas para te ajudar a decidir. Em vez de comparar os exames de forma abstrata, use essas quatro perguntinhas para tomar sua decisão. A primeira é: qual é o exame que o conselho regulador do seu país de destino aceita? Essa pergunta, gente, já elimina as opções antes de qualquer outra consideração, né? Porque, por exemplo, para médicos que querem validar o diploma nos Estados Unidos, por exemplo, o processo exige especificamente o OET Medicine. Então, os outros dois já não são aceitos. Então, verifique no site do órgão regulador do seu destino. Número 2. Seu objetivo é registro profissional ou pós-graduação acadêmica? Registro profissional e a atuação clínica
OET ou IELTS são os mais comuns, né, dependendo do país. Para pós-graduação, residência, fellowship acadêmico, o TOEFL e o IELTS Academic são aí os mais usados pelas universidades. Terceira pergunta: quanto tempo você tem? Verifique a disponibilidade das datas, né, para cada exame no seu país. Elas variam por cidade, por modalidade, presencial, computador, né? Os três exames também oferecem a possibilidade de fazer a prova em casa, então vale a pena pesquisar. Se o prazo é curto, esse detalhe pode definir a sua escolha aí. Quarta e última pergunta: qual prova tem o formato mais simples para facilitar a minha preparação? Bom, o TOEFL mudou esse ano, tornando o formato teste mais simples, reduzindo o tempo de prova, eliminando questões integradas que eram aí bem desafiadoras para os candidatos em treinamento. Então, isso ajuda muito, pois o novo formato ele é mais fácil de ser estudado. Então, aqui no nosso canal, a gente tem uma série falando sobre o novo formato do TOEFL e eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha. O OET também tem um formato bem elementar, com apenas uma tarefa de writing e um contexto familiar para médicos, que pode facilitar aí sua preparação. O IELTS, ele é definitivamente o exame que tem o formato mais complexo e que exige uma preparação aí bem estruturada e extensa para um resultado adequado. Mas não se enganem, viu, gente? Não tem prova fácil, tem prova mais acessível. Então, no fim das contas, o importante é alcançar a nota certa para o seu processo. Por que um número crescente de médicos escolhe o OIT? Nos últimos anos, mais conselhos médicos ao redor do mundo passaram a aceitar o OIT como alternativa ao IELTS. Isso aconteceu porque os órgãos reguladores reconheceram que a competência clínica em inglês é diferente da competência geral, ou mesmo acadêmica. Para um médico que vai atuar em um hospital ou uma clínica, um serviço comunitário, né, o exame ele simula essas situações, então ele tende a ser mais alinhado com o que o processo de registro ele quer verificar. A escolha, ela precisa ser baseada em requisito, prazo, perfil, não em popularidade. No próximo vídeo, vamos detalhar uma das competências mais temidas em qualquer exame de proficiência, o writing. Vamos falar sobre o formato da prova, explicar como o writing é avaliado e onde estão as armadilhas mais comuns para brasileiros. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!